Queridos, estamos no ano do fluir de Deus, amém? Você tem percebido Deus fluindo na sua vida, sim ou não? Agir, o mover, o fluir de Deus nas nossas vidas, queridos. Temos sido transformados à imagem de Jesus dia a dia, temos aprendido com Ele, recebido deles, cada vez mais estamos parecidos com Ele. Querido, abra comigo em João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Evangelho segundo João, do capítulo 3, do versículo 1 ao 8. A palavra de Deus, ela fala assim, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra aonde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Assim é todo que é nascido do Espírito. Queridos, aqui Jesus, queridos, ele é um jovem pregador. Ele deve ter mais ou menos, queridos, por volta dos seus 30 anos de idade. E ele conversa, queridos, com Nicodemos, um fariseu. E ali ele está conversando com um fariseu. Mas quem era esse fariseu? Quem era Nicodemos, queridos? Quem era Nicodemos? Primeiro, Nicodemos, queridos, era um principal entre os judeus. Olha o que João capítulo 3, versículo 1 nos fala. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos fariseus. Queridos, os fariseus, queridos, eram a seita judaica mais rígida que se conhecia. Eles eram extremamente rígidos. Existia a lei de Deus e eles tinham uma lei dentro da lei. Uma lei que os impedia de chegar até próximo da lei de Deus. Por exemplo, já dei esse exemplo. No sábado, a lei não permitia que o homem trabalhasse. O fariseu, queridos, ele não cuspia no chão. Sabe por quê? Porque se o guspe dele rolasse assim, ó, ele dizia que arava a terra e ele tinha trabalhado e pecado contra Deus. Ele tinha uma lei dentro da lei. E a palavra de Deus nos diz que Nicodemos, ele era um dos principais dos fariseus. Ou seja, Nicodemos, ele era um membro do Sinédrio, queridos, um dos principais judeus. A palavra grega utilizada aqui, queridos, para descrever a posição de Nicodemos é essa, queridos. A palavra principal é essa, muda lá, Vini. É essa palavra no grego, queridos. E significa o quê? Governador, comandante, chefe ou líder. Então era isso que era Nicodemos. Em algumas traduções, queridos, o termo também é traduzido para líder dos judeus. Nicodemos era um mestre em Israel, queridos, um estudante profissional, um intérprete e doutor da lei, ocupando uma posição muito proeminente. Agora imagine, queridos, Nicodemos era como se para nós fosse um PhD, queridos. Um cara extremamente estudado. Na verdade, ele era um estudante profissional da palavra de Deus. E ele vai à noite conversar com um rapaz de 30 anos. Esse termo, queridos, líder ou principal dos judeus, era usado muito
como uma espécie de título para os integrantes do Sinédrio. E para a gente entender um pouquinho melhor, queridos, nós precisamos entender o que é o Sinédrio. Para a gente entender qual que é essa posição de Nicodemos, nós temos que entender um pouquinho o que era o Sinédrio. O que era o Sinédrio dos judeus, queridos? De forma bem resumida, o Sinédrio, queridos, era tipo uma suprema corte dos judeus. Eles tinham como se fosse uma suprema corte, que era o Sinédrio. Tudo que precisava ser julgado ia para essa suprema corte. Era a cúpula dos fariseus, queridos. No tempo de Jesus, queridos, a jurisdição do Sinédrio, queridos, era tanto civil, como de certa forma também criminal. Eles liberavam sentenças. Você lembra lá que quando Jesus foi condenado, eles tentaram condenar Jesus à morte, só que o Sinédrio não poderia condenar Jesus à morte, porque eles não poderiam fazer isso. E eles apelam para Pilatos, crucificam através das leis romanas, porque ele se levantou contra César. Eles fazem a cúpula, eles julgam Jesus, e eles não conseguem condenar Jesus à morte, então eles levam para Pilatos. Amém? Então esse é o Sinédrio, esse é Nicodemos, é essa pessoa que Jesus está tendo uma conversa. Olha o versículo 12. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com eles. Nicodemos, queridos, com medo da repreensão, vai ter com Jesus à noite. Sai um pouquinho à noite, conversa com Jesus, com medo dos outros judeus, talvez com medo de represárias, ou com medo até de retaliações, e ele fala uma coisa interessante: sabemos. Por quê? Talvez mais judeus do Sinédrio desconfiavam que Jesus poderia ser até o Messias, ou ser alguém enviado por Deus para quebrar os 400 anos de silêncio. Queridos, de Malaquias, queridos, até Mateus, aquela página branca que divide a sua Bíblia, tem 400 anos de silêncio da voz profética. Não se levantava mais profetas, as pessoas não ouviam mais a Deus. Havia um silêncio. Consegue me entender? E ele olha, sabemos. Esse sabemos, queridos, sugere que havia mais pessoas, até entre os fariseus, pensando que Jesus era mestre. Olha o versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Algumas traduções vão falar: é necessário nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ter a experiência do novo nascimento. Agora preste atenção, você entendeu quem é Nicodemos? Um doutor, um mestre da lei. O cara recebia para estudar a Torá, queridos. Extremamente culto, inteligente. Conversando com um jovem pregador chamado Jesus. Jesus olha para ele, queridos, e fala: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Preste atenção aqui, queridos. Nesse tempo que nós vivemos de politicamente correto, queridos, aonde tudo tem que ser ecumênico, ninguém pode falar da vida do outro, ninguém pode dar opinião sobre a religião do outro, ninguém pode falar ou se posicionar porque está discriminando o outro. Queridos, nós precisamos nos posicionar. Posso ouvir um amém? Fala amém com convicção, queridos. Nós precisamos nos posicionar, queridos. Por quê? Porque é necessário nascer de novo. E isso é uma verdade absoluta. As pessoas que não nasceram de novo, elas estão a passos largos para o inferno. As pessoas que não tiveram uma experiência de arrependimento, queridos, de conversão, de receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, queridos, elas estão indo de passos largos ao inferno. Elas estão indo para a morte eterna. A pessoa, queridos, que está se dobrando diante de uma imagem, queridos, a pessoa que está cultuando falsos deuses, ela está indo para o inferno. Isso é uma verdade absoluta, queridos, que nós precisamos nos posicionar, queridos. Por quê? Porque nós não podemos ter medo de ofender as pessoas.
Isso é uma verdade absoluta, queridos, ofensiva e absoluta. Preste atenção aqui, o evangelho não é inclusivo. O evangelho é exclusivo, ele tem uma linha de corte no começo. Qual que é a linha de corte, queridos? Você só entra para ver o reino se você recebe a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É uma linha de corte, queridos. Se a pessoa que está do seu lado, por mais que ela seja gente boa, por mais que ela seja sua amiga, por mais que ela está andando com você todos os dias, ah, pastor, mas ela é bonzinha, ah, pastor, mas ela é gente boa, ela paga seus impostos, ela caminha bem, queridos, ela está indo de passos largos ao inferno. Não tem negociação. É uma verdade absoluta. O evangelho não é inclusivo, mas exclusivo. Exclusivo para os que creem. Ah, eu creio no poder da natureza, eu creio na árvore, vamos abraçar a árvore, vamos tomar o santo daime. Queridos, estão indo de passos largos ao inferno. Não, vamos fazer caridade, vamos ajudar as pessoas, porque isso vai elevar o nosso karma. Queridos, estão indo de passos largos para o... Posso ouvir um amém? Por quê? Porque é necessário nascer de novo. Se isso não cair dentro de nós, queridos, nós vamos ser enganados pelo politicamente correto. Você não fala da minha vida, eu não falo da sua, nós vivemos. Eu posso casar com o meu cachorro, eu posso fazer o que eu quiser. Queridos, se a gente não se posicionar e não falar no que a gente acredita, queridos, vai haver distinção nos próximos tempos, queridos, nos próximos 10 anos. Você vai perceber que vai ter uma distinção daqueles que servem e dos que não servem não vai ter mais meio termo, queridos. Nos próximos 10 anos, queridos, você vai perceber, queridos, desde aquilo que você assiste, desde a sua maneira de se viver e de se comportar, queridos, você vai ver uma distinção muito grande daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. O evangelho, ele sempre foi ofensivo, queridos. O evangelho não te ofendeu quando ele te pegou? Olhando para você e falando assim, descrevendo você como um pecador? Longe da graça e do favor de Deus? Ele não ofendeu a sua vontade? Sim ou não? O evangelho não fuzilou teus sonhos egoístas? De viver uma vida voltada só para você? Se ele não fuzilou isso, queridos, é necessário nascer? Eu tenho uma boa notícia para você, você tem que nascer de novo. Porque quando o evangelho entra em nós, queridos, todos os nossos castelinhos de areia que nós vivemos, queridos, eles são desmontados. Um por um. O castelinho da fama, o castelinho do dinheiro, a idolatria do eu. Porque eu sou importante. Quando o evangelho entra, queridos, tudo que a gente construiu, queridos, ele cai assim, ó. E a minha oração é, queridos, que Deus chegue chutando teus castelinhos de areia, assim, ó. Sabe quando você está construindo na praia, assim, um castelinho de areia, a tua vida tudo bonitinha, do jeito que você sempre sonhou, assim? A minha oração é que Deus venha, assim, e chute ele, assim, ó. Porque senão você não vai entender o que é o novo nascimento. Você não vai entender as boas obras. Você vai continuar vivendo a tua vida para você e só para você. É necessário nascer de novo. O novo nascimento, queridos, ele é o início de uma nova caminhada. Nascer de novo, queridos, não é o fim em si, como nós estávamos falando, mas é o início de uma nova caminhada. Quando nós nascemos de novo, queridos, nós começamos uma nova caminhada. Olha o que Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10 nos fala. Eu vou continuar batendo nisso até cair no coração de cada um de nós aqui, queridos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas
obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nascemos de novo, queridos. Somos uma feitura de Deus. Deus faz uma nova criatura de nós, queridos. Uma nova criação, algo que não existia. Criados em Cristo com um objetivo. Qual o objetivo? Caminhar nas boas obras. Ah, pastor, se eu não... Eu posso aceitar a Jesus, nascer de novo e continuar vivendo do jeito que eu vivia. Como? Se você é feitura dele para as boas... Antes dele você tinha boas obras? Tinha? Não. Agora nós somos uma nova criatura, criados em Cristo Jesus. Somos feitura dele, queridos. Criados por ele para as boas obras. O objetivo final não é a salvação, queridos, é levar eu e você a viver as boas obras, manifestar a vontade de Deus sobre a face da terra. As boas obras, queridos, é a manifestação da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Deus tem uma vontade, sim ou não? Mais uma vez, Deus tem uma vontade, sim ou não? Deus tem uma vontade para a sua vida, sim ou não? Se Deus tem uma vontade para a sua vida, automaticamente, queridos, você perde a sua autonomia. Se você fala para mim, queridos, Deus tem uma vontade soberana, poderosa para a minha vida, Ele já de antemão predefiniu as boas obras que eu e você devemos andar, queridos, nós matamos a nossa autonomia. Agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, para que a vida que eu viva na carne, viva pela fé no Filho de Deus. Acabou a minha autonomia. Agora eu pergunto para você, qual foi o último não que Deus te falou? Pastor, não lembro. Queridos, se Deus não te fala não, queridos, você está servindo uma visão de Deus, só que você está servindo você mesmo. Você criou dentro de você uma visão de um falso Deus. Se Deus não te fala não, queridos, eu quero andar por aqui. Deus fala, não. Eu tenho isso aqui para você. Existem conflitos de vontades, queridos. Qual foi o último conflito de vontade que você falou assim, eu quero matar aquele desgraçado? Jesus falou, não, você vai perdoar. Não, pastor, não passo por isso. Então, é necessário nascer? Querido, você acorda de manhã, você come o que quer, veste o que quer, vai para onde quer, faz o que quer. Cadê a vontade de Deus? Você nunca tinha pensado nisso? Às vezes fica tenso assim. Queridos, existe uma vontade de Deus, queridos. Quando nós falamos das boas obras, queridos, Deus ele tem uma vontade para a sua vida. E por incrível que pareça, preste muita atenção aqui para mim. Por incrível que pareça, queridos, no começo, a vontade de Deus é o melhor caminho para a sua vida. Só que você só vai viver essa vontade aqui se você entregar a sua vida aqui na cruz. Quando você entrega a sua vida aqui na cruz, você morre, sim ou não? Você morre para os seus prazeres, para as suas vontades. Você morre para os teus desejos. Você morre para a sua vida. Quando você morre aqui, queridos, existe algo que se chama o poder da ressurreição. O poder da ressurreição vem sobre você e você começa a viver uma nova vida. E quando você entra nesse trilho da nova vida, das boas obras, queridos, você começa a ver Deus agindo em você e através de você. Aí você nunca mais quer voltar. Só que o grande problema é que existe ainda uma cruz. Uma cruz.
Sempre quando eu vejo uma palavra profética vindo sobre alguém, queridos, sobre um jovem, sobre alguém que Deus tem te chamado para uma obra grandiosa, poderosa, queridos, todo mundo chora, grita aleluia. Eu já olho de outro prisma. Antes de ele chegar nisso, ele vai ter que morrer para todos os sonhos dele. Tudo que ele projetou. Tudo que ele quis. Queridos, pegue um missionário, queridos. Missionário é o exemplo máximo, talvez, de entrega nos dias que nós vivemos hoje. Pegue um missionário, pergunte se ele queria ver correr risco de pegar malária, do tuberculose, onde eles estão. Pergunte se ele queria. Mas ele foi. Você está conseguindo me entender? É necessário nascer de novo. E esse nascer de novo nos leva às boas obras. As boas obras, queridos, elas sempre são contrárias do nosso eu. A manifestação das boas obras, queridos, elas sempre são contrárias ao nosso eu. Sempre são contrárias ao nosso próprio benefício. Sabe qual que é o espírito do anticristo, queridos? A Bíblia fala sobre o espírito do anticristo. Não fala só do anticristo, ela fala do espírito do anticristo. O que é um espírito do anticristo? É anti-o-cristo, oposto a Cristo. O espírito do anticristo, queridos, que nos pega, queridos, sabe o que é? Pense em você. Esse é o pensamento. Pense em você. Pense no teu bem-estar. Não, você vai entregar isso, mas isso é a sua vida. Pense em você. Pense nos prazeres que você pode ter. Pense na vida que você pode ter. Pense nas suas coisas. Se o Espírito de Cristo vem sobre nós e nos conduz a uma cruz, queridos, onde eu e você somos chamados a morrer para as nossas vontades, por isso que ele fala, quem quiser, não é para todos, é só para quem quiser. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua. É um convite, não é para todos. Aquele que quiser, vem. Esse não é o Espírito de Cristo? O Espírito do anticristo vai falar o quê? Pense em você. Pense nas tuas coisas. Você está entendendo o oposto? Sim ou não? Ah, pastor, você está falando que eu não posso pensar nas minhas coisas? Não, você não deveria pensar nas suas coisas. Busque em primeiro lugar o reino de... Qual que é o primeiro, queridos? As outras coisas vão ser acrescentadas, as tuas coisas que você precisa para viver nessa terra vão ser acrescentadas. Só que se você continuar construindo castelinhos de areia em cima, antes da vontade de Deus, o que vai acontecer? Uma hora ou outra ele vai vir e chutar. Deus não tem dó, queridos. Chuta mesmo. Você constrói toda a tua vida assim, ó, bonitinha, assim, sabe aquela vida dos sonhos que você sonhou para você? Daí quando está tudo bonitinho, Deus vem e faz o quê? Chuta. Porque Deus é um Deus mau? Não, é por amor, para Ele te trazer para você viver o melhor dessa vida. E o melhor nunca vai ser o melhor para você, queridos. Vai ser o melhor para as pessoas que estão ao seu redor, porque você vai ser a bênção para a vida das pessoas. Só que daí não tem a ver com você. Consegue me entender? Olha a diferença de ver e entrar, queridos. Olha lá. João capítulo 3, versículo do 3 ao 5. Preste atenção no texto. A isso respondeu Jesus. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode
Ver, repete comigo assim, ver. Ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno, nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Há uma diferença, queridos, entre ver e entrar. Quando nascemos de novo, queridos, temos a capacidade de ver o reino de Deus. Quando nós passamos pela experiência do novo nascimento, nascemos de novo, nós temos a capacidade de ver o reino de Deus, queridos. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Quando nascemos da água e do Espírito, queridos, entramos no reino de Deus. Mas muitas pessoas, queridos, nasceram de novo, estão vendo o reino de Deus, mas não estão entrando. A capacidade, quando nós nascemos de novo, queridos, nós vemos o reino de Deus. Quer ver um exemplo? A pessoa nasce de novo, queridos, mas fica nisso. Nasceu de novo, está vendo o reino. Até gosta de ouvir os testemunhos. Até gosta de ouvir as pessoas falando do reino. Quando se fala do sobrenatural, queima no coração dela. Por quê? Porque ela está vendo o sobrenatural. Ela está vendo as coisas acontecer. Ela está vendo o reino de Deus se manifestar. Quando uma pessoa testemunha, ela acha legal, acha bonito. Mas ela está só vendo. Ela não entra no reino. Ela fica ali olhando. E eu e você precisamos aprender a buscar entrar no reino de Deus. Nascer da água do Espírito para entrar no reino. Entrar no reino. Olha o que Mateus capítulo 11, versículo do 11 ao 12 nos fala. Em verdade te digo, entre os filhos das mulheres, não surgiu outro maior que João o Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Queridos, Jesus está falando assim, ó. João Batista, ele é um marco de virada, de transformação, de mudança. Muda-se a estação, muda-se a dispensação. Sai de uma dispensação e entra em outra. João Batista é transição de uma dispensação para outra. João Batista está aqui, queridos. Jesus fala, ó, dos nascidos de mulher, queridos. Desde os filhos de Eva, queridos, até João, não se ouve maior do que ele. Não se ouve Elias, Moisés, ninguém é maior do que João. Daqui para trás. Só Adão, queridos. Adão não tinha umbigo, talvez, tá bom? Não foi nascido de mulher. Era uma piada, vocês tinham que rir, tá? Riram atrasado. Adão, queridos, não sei. Adão talvez não tivesse umbigo, queridos. Não nasceu de mulher, ok? De Adão para cá, queridos, até João, o que acontece? João é o maior de... Só que Jesus fala uma coisa, o menor no reino, nessa dispensação depois de João, dos que nasceram de novo, são o quê? São maiores do que João, de consequência maior do que todos os outros. Eu sempre pensava, vou subir no céu lá, falar com Elias, Eliseu, como que era? Na verdade, queridos, Elias, Eliseu, os profetas vão vir chegar para você e falar assim, ó, como que é essa história aí de viver com o Espírito Santo dentro de você? Porque nós não tinha isso, não. O Espírito Santo vinha sobre nós e saia fora. Em vocês ele habitou. Vocês foram a habitação de Deus. Consegue me entender? Depois, Jesus fala uma coisa extremamente poderosa, queridos. Desde a época de João Batista, queridos. Desde a época de João Batista. Até o presente que continua, o reino dos céus, ele é arrebatado à força. E os violentos, queridos, se apoderam dele. A passividade não nos leva a viver a vontade de Deus. Nós precisamos exercer força para nós entrarmos no reino. Queridos, quer ver um exemplo? Alguém já pisou na bola com você? Assim, pilantrou mesmo com você? Sim ou não? Fala aí, responde. E você estava certo? Sim ou não? Não? Nunca aconteceu com você? Tem que andar no mundo aí fora, que eu amo. Fizeram ou não fizeram? Foi fácil perdoar? Fala mais alto aí, querido. Foi fácil perdoar? Não, porque você tinha que exercer força. Você tinha que ser violento para perdoar. Queridos, amar, queridos, assim como Jesus amou, amar o próximo é fácil? Você tem que ser violento para amar.
Marido, é fácil amar sua esposa? Cuidar dela? Do jeito que Jesus fala? Cuidar dela você cuida, queridos. Espero que cuide, né? Mas do jeito que Jesus fala, queridos. Ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar e morrer por ela. É fácil isso, meu irmão? Não é. Você tem que ser violento nisso. Fala amém aí, para mim achar que vocês estão entendendo. Você precisa ser violento, queridos, para as coisas do reino funcionarem. Queridos, eu me converti com 21 anos, queridos. Tive o batismo no Espírito Santo, me converti mais novo, nasci de novo, via o reino, mas não tinha entrado. Quando eu entrei foi quando eu fui batizado na água e no Espírito, queridos. Fui batizado no Espírito Santo e entrei no reino. Queridos, tanta coisa que Deus pediu, queridos. Queridos, eu amava capoeira, queridos, amava, queridos, vivia para aquilo, queridos. Vivia 24 horas, queridos, treinava, jogava campeonato, ia para lá, para cá, tinha amigo de capoeira, 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 capoeira. Qual foi a primeira coisa que Jesus mandou largar no encontro? Pode parar com isso aí. Falei, por quê? Porque vive lá no coisa de macumba? Ele falou, não tem nada a ver. O diabo não é dono de nada. Não é por isso. É porque isso aí toma o teu coração e é o primeiro, pode largar. Peguei meu abadazinho, abadá é calça. Peguei minha corda, minhas camisetas, levei lá no cesto preto da igreja e joguei. Nunca mais. Capoeira é do diabo, pastor, é por isso. Não é do diabo. O diabo não é dono de nada. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Conheço pastores, queridos, pastores que pregam o evangelho na capoeira e ganham capoeirista. Não tem nada a ver, não é disso, queridos, que nós estamos falando. Jesus pediu para me entregar por quê? Porque era primeiro no meu coração. Eu acordava pensando nisso, saía pensando nisso, vivia pensando nisso, viajava pensando nisso, corria atrás pensando nisso, andava de bicicleta vários quilômetros para treinar, voltava para casa, trabalhava. Quando eu estava trabalhando, estava pensando, não, tem que fazer isso, aquele movimento, isso. Queridos, eu vivia para aquilo. Qual que foi a primeira coisa que Jesus falou? Me dá. Você acha que é fácil largar assim? Ah, não, né? Larguei isso, Jesus olhou para mim assim. Jesus, queridos, eu falei em tempo de devocional, ele falou assim, ó, eu não quero mais que você ande com seus amigos. Falei, mas como assim? Ele falou, não quero, mas eu tenho que ganhar eles para Jesus. Ele falou, não quero. Mais fácil eles puxar você para baixo, você puxar eles para cima. Pode largar tudo, larga tudo. Queridos, fiquei sozinho. 21 anos sozinho. Não fazia amizade com o pessoal da igreja. Eu sou quase um autista, queridos. Para mim fazer amizade, queridos. Ia para a igreja, ficava sentado no banco de trás, queridos. Depois saía, tinha um chevette, saía com o chevette, não sabia o que fazer, para o cachorro quente, depois ia para casa. Acabei ficando quase 3, 4 anos sem falar com meus amigos. Desses aí, queridos, tinha vezes que eu ficava lá, fiquei acho que uns 4, 5 meses trancado dentro de casa, lendo livro, queridos, e orando. Minha irmã achou que eu tinha ficado louco. Pode perguntar para ela achou que eu tinha ficado louco. Não saía de casa, não tinha amigos, só ia para a igreja. Não parece uma vida infeliz? Mas era a melhor decisão que eu estava tomando para aquele tempo, Deus estava me levando para algum lugar. Ah, pastor, Deus tem algo contra a amizade? Não tem, queridos, mas para mim tinha, ele mandou parar porque ele sabia. E você sabe que você tem que parar com alguns amigos aí. Você sabe que você tem que sair de umas rodas. Se você não sair disso aí, queridos, é fácil? Não é. Mas vale a pena? Claro que vale. Se eu não tivesse feito isso lá atrás, queridos, não estaria aqui hoje. E espero que eu tenha sido, espero de coração que eu seja benção como pastor para a vida de vocês. Você consegue me entender? Não estaria acontecendo. Meus amigos, depois quando voltei, queridos, fui ganhando um por um. O pastor Elcio, que já pregou aqui, o Montanha, o Alexandre, já pregou aqui. São pastores hoje, queridos. Tive a oportunidade e o privilégio de batizar meus amigos. Coisa mais gostosa que eu fiz ministerialmente foi batizar meus amigos, queridos. Orar por eles, depois trazer eles. Eles ficavam tirando sarro, virou crentinho. Depois eu olhava, virou crentinho. Ai, batizar crentinho. Deus zoava com eles. Você entendeu? Só que para isso, queridos, nós precisamos ser violentos. Sim ou não? Então nós vimos aqui, queridos. Desculpa. 2 personagens. Nicodemos e Jesus. Nicodemos, um doutor da lei, queridos, um fariseu, um religioso.
o que nós podemos chamar de homem natural. Olha o que 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 nos fala. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Queridos, Paulo vai classificar o ser humano, queridos, na sua primeira carta aos Coríntios, em 3 classes. O homem natural, o homem carnal, que é o nascido de novo, mas que não entrou no reino ainda, e o homem espiritual. Amém? Nicodemos aqui, queridos, não tinha tido uma experiência com o novo nascimento. Ele era o homem natural. O homem natural, queridos, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Olha o que João capítulo 3, versículo 4 nos fala, a resposta de Nicodemos. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo? Está lá Jesus falando de coisas espirituais, e está aqui Nicodemos, um homem natural, olhando para Jesus, falando assim, não estou entendendo nada que esse cara está falando. Como que pode um homem nascer de novo? E ele continua falando assim, pode um homem voltar a ser criança, entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus falando de coisas espirituais, Nicodemos com a sua mente racional, tentando entender como que pode. 2 mais 2 é 4, como que eu faço para entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer de novo? Consegue entender? Por quê, queridos? Porque o homem natural, queridos, ele sempre vai procurar o como. Deus fala alguma coisa, o homem natural vai falar o quê? Como pode? Como fazer isso? Como? O homem natural, queridos, ele faz 3 processos, preste atenção. Muita atenção aqui. O homem natural, ele faz 3 processos, queridos. Ele tenta racionalizar, compreender e administrar. Todos nós fazemos isso. Vem uma informação, algo para nós, o que a gente tenta fazer? Racionalizar, compreender e administrar aquela informação. É sempre assim. Só que preste atenção aqui. Para mim e para você, o como é com Deus. Posso ouvir um amém? O como é com Deus. Sempre quando uma palavra de fé, algo que Deus colocar no teu coração, uma visão, um chamado, Deus fale algo para você poderoso, Deus te chame para a obra, te desperte para algo que Ele tem para você, Ele vai falar ao teu espírito, algo para você realizar, para você viver. O que vai acontecer? Você vai tentar racionalizar, você vai tentar compreender e administrar, e a resposta que você vai dar para Ele de forma imediata é como? Se Deus te fala assim, ó, vem cá que eu quero te usar para você ganhar teus amigos. O que você vai falar? Vem na tua cabeça. Como? Queridos, o como é com Deus. Deus está te falando assim, ó, eu vou te prosperar, vou te usar de forma natural, vou te abençoar, vou te dar um casamento transformado. Qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Como isso? Sempre que essa pergunta vir, responda para você mesmo. O como é com Deus. O como é com Deus, queridos. Administração e mistério não se misturam. Administração e as coisas do reino de Deus não se misturam. Nós não conseguimos administrar as coisas de Deus, queridos. O homem natural busca administrar a sua vida, racionalizar, compreender e administrar. Só que no reino de Deus, queridos, as nossas conversas íntimas com Jesus, na calada da noite, sempre vão nos levar ao mistério. Repete assim comigo, mistério. Queridos, vão nos levar ao mistério, a entrar no reino de Deus. E entrar no reino de Deus é um mistério. Não dá para querer racionalizar, não dá para querer entender, queridos. Olha o que João capítulo 3, versículo do 6 ao 8 nos fala. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouvem a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são todos os que são nascidos do... Assim são todos os que são nascidos do Espírito.
O vento sopra, queridos, não tem mais controle humano, queridos. Somos guiados, existe um sopro. O que é nascido da carne, é homem natural. O que é nascido do Espírito é Espírito. E o homem espiritual, que é nascido do Espírito, queridos, o vento sopra, queridos, e leva, vai e vem, não sabe, queridos. É o agir, é o mover, não tem como administrar, não tem como segurar, não tem como controlar a sua vida. Você está tentando controlar a sua vida? Pare de controlar. Se jogue nas asas do Espírito, deixa o Espírito te levar. Está conseguindo me entender? Precisamos sair da administração, queridos, e entrar no mistério, queridos. No mistério não existe uma linha lógica, queridos. Não existe um controle humano. Existe sim um guiar. Queridos, no louvor, Deus começa a se movimentar aqui. Se movimentou sim ou não? Por mais que eu não compreenda, eu como pastor não compreenda, queridos, simplesmente é o mover. Às vezes acontece, começa a movimentar. Qual que é a nossa tendência natural? Querer controlar. Isso pode, isso não pode. Não, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Tua cabeça tenta sempre controlar, administrar as coisas. Só que nós precisamos entrar no mistério e falar, ok, Deus. Queridos, teve ambientes que eu estava, queridos, que eu olhava para os lados e falava, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu fechava o olho para não pecar, eu não vou julgar ninguém. Deus, você faz o que você quiser com quem você quiser e que se exploda. Estou aqui com Jesus, amando Jesus, abraçando Jesus. Jesus me leva. Se você abre o olho e começa a olhar para os lados, o que tua cabeça quer? Administrar. Não, isso está fora de... Está errado, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui... Acontece só comigo, acontece com você também. Você acha que comigo como pastor não acontece? Eu aprendi, queridos, a não querer administrar o mover e a unção de Deus. Mas o primeiro passo é querer controlar. Ah, esse pode gritar, aquele não pode, esse pode gritar mais alto, aquele não pode, isso pode, isso não pode. Queridos, é a nossa maneira de querer administrar e controlar as coisas. Ah, pastor, e se for do cão? Se for do cão, queridos, nós temos pessoas com discernimento de espírito que vão achar. Queridos, isso nós não despegamos. Não pode ficar sossegado. Se for da carne, queridos, Deus vai amadurecer a pessoa. Agora, se for do cão, pode deixar que daí o pastor cuida. Não esquenta a cabeça, não. Deixa fluir, queridos. Consegue me entender? Olha o que Romanos capítulo 8, queridos, versículo 14 nos fala. Romanos capítulo 8, versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de... A palavra filhos ali, queridos, não é tecno. Tecno é filho pequeno, bebê. A palavra ali é ruios. Ruios é filho adulto, maduro. Todos os filhos maduros de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Esse versículo aqui, queridos, para mim, define a maturidade cristã. Pastor, o que é maturidade cristã? O que o Senhor entende por maturidade cristã? Simples, queridos. Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de... Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros de... Todos os que são guiados, queridos. Guiados. Levados por esse vento. E isso, queridos, foge à nossa lógica, ao nosso controle e à nossa administração. Olha o que a palavra guiados nos diz ali, queridos. A palavra guiados é água. Em grego, olha o que ela significa. Guiar, conduzir. Conduzir segurando com as mãos. Levando desde o modo ao destino final de um animal. Sabe quando você guia um animal assim, para um destino final? É o Espírito de Deus nos guiando, queridos. Guiando, nos direcionando. Seguir, acompanhar até um lugar. Deus não tem um propósito, um fim para te levar, sim ou não? Ele quer te pegar pelas mãos, queridos. Ou te pegar como um animal. Pegar você e te guiar, assim. Alguns vão precisar de freios e cabrestos. Porque vão querer se debater e ele vai... E Tiago fala, não
queira ser guiado por freios e cabrestos. Se permita ser guiado. Só existe uma maneira de ser guiado, queridos. Intimidade e rendição. Quando você começa a ser íntimo com Deus, queridos, você começa a se render à sua vontade. Intimidade, queridos, para conhecer a Deus. Rendição para quê? Para confiar nele. Nós temos dificuldade em confiar em Deus. Por isso que nós queremos ter o controle das nossas vidas. Nós temos dificuldade em confiar em Deus, queridos. Por isso que nós queremos ter um colchão financeiro. Pastor, se é errado ter colchão financeiro? Não, queridos. Até quando nós falamos sobre administração, eu sempre falo, se possível for, guarde pelo menos 6 meses que possa te sustentar, que é o que os especialistas falam, para você ter um colchão. Mas esse colchão, queridos, não pode substituir o teu confiar em... Às vezes você guardou, investiu, você tem lá 6 meses. Pastor, se eu perder meu emprego, tudo, eu tenho 6 meses guardado para me sustentar. E Deus fala assim, agora eu quero que você pegue esse dinheiro e oferte para o teu irmão. Você fala, não, eu vou ficar em uma zona de insegurança. Já passamos por isso. Você está me entendendo? Nós temos dificuldade em confiar, queridos. Só que nós precisamos de intimidade, queridos, e rendição, e se render, para a gente confiar em Deus. E deixar que Ele nos guie. Por isso, queridos, que é um mistério, queridos. E é muito mais fácil administrar. Fala a verdade. Acabou a pregação, tá? Estamos nós conversando no corredor aqui da igreja. Fala a verdade para mim. Não é mais fácil a gente ter o controle e ter a segurança da nossa vida na nossa mão? Não é melhor ter as nossas decisões? Não é melhor tocar a vida do jeito que a gente acha que é para ser? Ah, pastor, para que pensar no que Deus pensa? Vamos fazer do nosso jeitinho aqui. Deus abençoa todo mundo, pastor. Por quê? Porque nós queremos administrar, a gente quer cuidar da nossa vida, segurar, assim, é meu. Sim ou não? Por isso que nós precisamos ser violentos para entrar no reino. Por isso, queridos, que as pessoas vão perguntar, qual que é a fórmula do sucesso? Qual é a receita? Qual que é o passo a passo? Qual que é o passo a passo para mim restaurar o meu casamento? Pastor, me indica um livro aí de 4 maneiras de restaurar o meu casamento. Deixa eu te falar uma coisa, nenhum se restaura igual ao outro. Por isso que é um mistério. Nenhum aconselhamento, queridos, é igual ao outro. Nenhum grupo familiar é igual ao outro. Nenhuma pessoa é igual a outra. Por isso que encheu de guru na internet, queridos. Sim ou não? Vou te ensinar uma fórmula de você ficar rico. Daí ele vai te ensinar a vender um vídeo para ensinar o outro a ficar rico. Daí eles vendem o vídeo para o outro ficar rico. E ninguém fica. Mas as pessoas estão atrás das fórmulas. Porque a fórmula é mais fácil, a administração é mais fácil. E eu e você somos chamados para entrar em um mistério. Só que eu e você, queridos, temos a tendência de querer as coisas mais fáceis. Sim ou não? Esses dias eu estava conversando. Sabe por que vende pílula para queimar a barriga? Você está rindo, mas alguns já tomaram aqui. Tenho certeza. Sabe por que vende a pílula para... É verdade, queridos. Pílula para queimar a barriga. Um dia ofereceram para mim e para Kelly. Não sei se me acharam barrigudo. Vieram me vender, queridos, um creme que esquenta e diminui medidas da barriga. Eu fiquei olhando aquilo e falei, como que metaboliza tecido adiposo? Como que vai metabolizar ele com o creme que eu passo aqui? Mas esquenta. Gelol esquenta também, queridos. Sebo de carneiro esquenta também, queridos. Mas por que vende isso? Por que vende?
Porque nós queremos sempre as coisas mais fáceis. Por que vende? Porque a gente quer as coisas mais. Se tem no mercado é porque tem comprador, queridos. Oferta e demanda, sim ou não? Se estão vendendo porque tem gente comprando. Se estão vendendo um evangelho, queridos, que é fácil de se viver, que é simples, que é tranquilo, por que as pessoas estão aceitando um evangelho sem cruz? Porque existem pessoas comprando. A orientação de Jesus, queridos, é assim, ó, você quer entrar no reino mesmo? Você nasceu de novo, aqui todos nós. Não tem nenhum visitante, queridos, aqui todos nasceram de novo. A grande questão é, aquele que nasceu de novo vê o reino. Para entrar no reino, o que nós precisamos? Nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. O poder, o empoderamento do Espírito Santo. Só que se o Espírito Santo vem sobre nós e nós permitimos ele agir em nós, queridos, nós nos transformamos em loucos. Porque as coisas do Espírito são loucuras para o homem natural. Se você se deixar guiar, queridos, e deixar o Espírito Santo te empoderar, você vai começar a fazer loucuras. Loucuras, às vezes, com o seu dinheiro, loucura com as coisas que você tem, loucura com a sua vida. Queridos, o que leva um homem ou uma mulher a largar a vida que vive para dedicar a vida como missionário em lugares longínquos da terra, lá na janela, onde as pessoas se souberem que você é cristã, te matam? O que leva uma pessoa a fazer isso? A loucura da pregação do evangelho. Deus chamou, essa é a porção para aquela pessoa. E ela está lá, entregando a vida por Jesus. E nós estamos aqui, engordando, vivendo a nossa vida. Você está percebendo? Se você se deixar guiar pelo Espírito Santo, você vai entregar coisas, queridos. Você vai entregar coisas que as pessoas vão olhar assim e falar, mas por que você está entregando isso? Isso aí é loucura. Tão jovem. Você é tão jovem, você está querendo casar. Casar, você está se guardando para um casamento. Que loucura é essa? Você está se guardando para um casamento. Que loucura é essa? Por quê? Porque você se deixou guiar. E eu e você somos chamados, queridos, a se deixar guiar pelo Espírito. Você vai largar a sua profissão para ser pastor? Você vai passar fome. Você vai deixar de trabalhar para ser pastor? Cuidar de gente? Ai, eu prefiro cuidar de bicho que cuidar de gente. São as loucuras que o Espírito vai te levar a viver. Por outro lado, você vai ver curas, milagres, restaurações, transformações, a verdadeira vida de Deus fluindo através da sua vida. Consegue me entender? Eu e você somos chamados para quê? Para sermos guiados pelo Espírito de Deus. Precisamos de intimidade e precisamos de rendição. Aonde nós confiamos que Deus é bom e as suas misericórdias, elas duram para sempre. Que Deus é bom, Ele sabe muito melhor do que eu como administrar a minha própria vida. Chegue em casa e faça um teste. Quero te desafiar, você chegar diante de Deus e falar assim, Deus, o que o Senhor quer que eu entregue? Que eu estou segurando e já era para mim ter entregue. O que é para mim largar, Deus? Qual que é o pensamento, sofisma? Qual que é o medo, a insegurança? O que eu tenho colocado em primeiro antes do Senhor? E Ele vai falar. Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos ser uma igreja que somos guiados por Deus. Amém? Te convido a você se colocar em pé, eu peço para